Olá, queridos alunos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e às nossas aulas sobre os evangelhos. Hoje nós vamos ver o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é considerado o evangelho do cumprimento das promessas messiânicas veterotestamentárias. O nosso objetivo nessa aula é conhecer o Evangelho de Mateus tal qual é apresentado no Novo Testamento e também discernir a autoria, o público-alvo, os motivos e propósitos e também o conteúdo, a estruturação do Evangelho de Mateus. Enquanto o Evangelho de Marcos é considerado o mais prático de todos os evangelhos, o de Lucas o mais histórico, de João o mais teológico, o de Mateus é tido como o mais eclesiástico, porque ele pela primeira vez usa o termo eclésia no Novo Testamento. Isso porque desde os poucos autores sagrados que utilizam o termo eclésia, que é igreja, ele está no meio deles. Então é muito interessante isso. Ele é o primeiro a usar o termo eclésia. Sobre o autor e a autoria, queríamos falar alguma coisa. A autoria. Quantas evidências da autoria de Mateus, do primeiro evangelho canônico, alistamos vários testemunhos de pais da igreja a seu favor. Vamos ver alguns desses pais da igreja. Vamos ver primeiro Papias. Papias é um dos pais da igreja e também discípulo do apóstolo João. Ele identificou este evangelho como sendo de Mateus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Mateus compôs suas logias, termo que significa declarações, oráculos, em dialeto hebraico ou aramaico, e cada um traduzia segundo a sua capacidade. Temos um outro testemunho também de Irineu, bispo de Lyon, na França, declarou o seguinte a respeito desse evangelho e deste autor: Mateus de fato produziu seu evangelho escrito entre os hebreus no dialeto deles. E ainda temos Orígenes, que atribui a autoria deste evangelho a Mateus, dando-lhe autoridade canônico-apostólica. Segundo aprendi com... Esse aqui é Orígenes falando. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja de Deus, em todo o mundo, o primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus Cristo, o qual, tendo publicado para os convertidos judeus, escreveu em hebraico. Podemos agora falar um pouco sobre o autor, já que falamos da autoria do Evangelho. O autor, ele pertencia ao Colégio Apostólico dos 12, identificado também como Levi. Profissionalmente fazia parte de uma classe de funcionários públicos fiscais do Império Romano. Segundo Robert Gundry, a habilidade de organização exibida pelo autor concorda com a mentalidade provável de um cobrador de impostos. Ainda uma outra observação quanto ao autor desse livro: este tipo de profissão lhe rendia a reputação ou a má reputação de traidor e colaborador das forças de ocupação romana e ainda de pecador público. O publicano sempre estava associado ao pecado, né? Ainda, sua vocação se deu quando estava trabalhando na coletoria. E ele ouviu de Jesus: segue-me. Diante desse convite, ele não mostrou nenhuma resistência, mas atendeu prontamente, apesar da hostilidade dos judeus ortodoxos. Vamos falar um pouco sobre o público-alvo de Mateus. Os comentaristas bíblicos postulam que Mateus escreveu seu evangelho para os cristãos judeus do norte, da Galileia e da Síria. A partir de dados extraídos do texto bíblico e de dados sociopolítico-econômico, podemos
reconstruir o perfil dessa comunidade. Primeiro, essa era uma comunidade culturalmente mista. As comunidades eram formadas de judeus cristãos, observantes da lei, judeus de cultura grega e não apegados à lei. Era uma comunidade eticamente dividida. Duas tendências nessa comunidade, uma apegada à lei, a outra mais aberta. Era uma comunidade escatologicamente confusa. Alguns achavam que a vinda de Jesus já estava bem próximo de acontecer. Outros ainda achavam que ela estava um pouco distante. Agora, falar um pouco sobre motivos e propósito do Evangelho de Mateus. Primeiro motivo, ou propósito, é bíblico messiânico, que escreveu entre judeus e para judeus. Mateus procura mostrar como na pessoa e na obra de Jesus se cumpriram as escrituras sagradas. Um outro propósito didático-pedagógico. Nele ressalta 5 blocos de palavras de discurso de Jesus. Nós temos 5 discursos aqui. O outro propósito é eclesiástico-pastoral. Desde o século II, o Evangelho de Mateus foi considerado como o Evangelho da Igreja. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre como é estruturado o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus pode ser estruturado tirando a parte da natalidade de Jesus, o nascimento de Jesus e a sua crucificação e morte. Podemos estruturar esse Evangelho em 5 discursos. Quais são esses 5 discursos? O primeiro é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7, é o significado da ética cristã e o significado também e suas implicações no cotidiano. O segundo sermão é a Comissão dos 12, no capítulo 10, significado do discipulado e das missões. Continuando um pouco, nós também temos o terceiro discurso, que é as parábolas do reino, no capítulo 13. Ele vai falar do significado do reino. Tem várias parábolas ali, a parábola do grão de mostarda, do semeador, da semente, do tesouro escondido, etc. Nós temos também o discurso sobre a igreja, capítulo 16 a 19, quando ele fala do significado da igreja. Como Mateus é o primeiro a usar esse termo, ele tem aquele famoso episódio em Cesareia de Filipos, no qual Pedro faz a declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o último discurso, o quinto, o discurso do Monte das Oliveiras, significado da rejeição de Israel. Deus rejeitou Israel por haver a nação rejeitada a Jesus, o Messias. Ocorrerá um hiato de tempo. Jerusalém será destruída, as nações serão evangelizadas, então Cristo retornará. Então, são esses basicamente os pontos principais do Evangelho de Mateus. Como eu disse, falei sobre a autoria, falei sobre o próprio autor, o público-alvo. Também falamos como se estrutura este Evangelho, além de falarmos também do público-alvo, que são judeus. Que Deus nos abençoe e vamos depois estudar o próximo Evangelho.